Eu sou a Bianca e eu vou fazer a apresentação sobre eletricidade e magnetismo. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma comparação entre esses dois conceitos. A eletricidade ela pode produzir o magnetismo e o magnetismo ele pode também criar eletricidade. Ou seja, quando as cargas de um pedaço de matéria elas interagem com as de outro pedaço, elas produzem tanto forças elétricas quanto magnéticas. E agora, o que é eletricidade? Ela é a interação de cargas elétricas, ou seja, elas são a propriedade fundamental dos prótons e elétrons, que compõem cada átomo. Existem dois tipos de cargas elétricas, as positivas e negativas. Os prótons, eles possuem carga positiva, enquanto os elétrons possuem carga negativa. Agora eu vou falar um pouquinho das leis das cargas elétricas. Ela é conhecida como o princípio da atração e repulsão. Trazendo um pouquinho sobre a lei de Coulomb, que fala do cálculo da força, a lei afirma que a força é diretamente proporcional ao produto dos valores das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Aqui na fórmula nós temos F, que é a força elétrica medida em newtons, K é a constante eletrostática do meio no vácuo, que é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, QI e Q2 são os valores das cargas elétricas em coulombs, e D é a distância entre os centros das cargas em metros. Agora, falando um pouquinho da eletricidade estática, ela é o acúmulo de cargas elétricas em um objeto. Então, ao esfregar um balão no cabelo, os elétrons dos átomos que compõem o cabelo, eles são transferidos para o balão, o que faz com que cada cabelo fique carregado positivamente devido à perda de elétrons. O balão, por sua vez, ele fica carregado negativamente devido ao ganho de elétrons. E quando você segura o balão a alguns centímetros da cabeça, o cabelo ele se arrepia devido à atração entre as duas cargas opostas. Agora falando um pouquinho, as cargas elas que se acumulam dentro desse objeto, elas eventualmente se desprendem dele, e esse fluxo repentino e prévio de elétrons, ele é chamado de descarga elétrica. E um exemplo bem comum, assim, em pequena escala, no nosso dia a dia, é o choque ao tocar numa maçaneta de metal, depois de arrastar os pés no tapete. E os raios, eles são um tipo de descarga elétrica. Agora falando um pouquinho de corrente elétrica, a unidade padrão de medida é o ampere. E ela é o fluxo ordenado das partículas carregadas, geralmente elétrons, que se movem através de um material condutor. Elas podem ser contínuas, ou seja, eles fluem numa única direção constante, e é o tipo fornecido por pilhas, baterias e painéis solares. Ou podem ser alternados, que o sentido do fluxo dos elétrons eles se invertem periodicamente. É o padrão utilizado na rede de distribuição de energia elétrica. Agora falando um pouquinho de condutores isolantes, os condutores eles são os materiais que permitem a passagem fácil de corrente elétrica, enquanto os isolantes eles são materiais que resistem à passagem de corrente elétrica. Alguns exemplos de isolantes seriam a borracha, o vidro, plástico, ar, madeira e papel. E já os condutores podem ser os metais, como os cobres, alumínio, prata e ouro, a água, quando ela contém sais dissolvidos ou outras partículas carregadas, o grafite, comumente encontrado em lápis, e o corpo humano, que ele pode conduzir em pequenas quantidades de corrente elétrica. Agora, trazendo um pouquinho da parte de circuitos elétricos, aqui temos uma figura demonstrando a fonte de energia, a carga, os fios e o interruptor. A fonte de energia, ela fornece a tensão elétrica. Ela é o coração do sistema, ela transforma energia química em elétrica para dar início à corrente. Já a carga, ela é o componente que consome energia elétrica do circuito, transforma em outra forma de energia, nesse caso é a energia luminosa. Agora, nós temos os fios, que eles servem como um caminho físico, por onde a corrente elétrica flui. Geralmente eles são feitos de cobre, que permitem que os elétrons eles se movam facilmente de ponto a outro. Já o interruptor, ele controla o circuito, conectando essas duas peças de metal. E quando as peças elas se tocam, o circuito se fecha, e quando se separam, a gente chama de circuito aberto. Aqui nós temos o exemplo dos dois tipos de circuito, seria o em série e o paralelo. Os em séries eles são conectados um após o outro, formando um único caminho para a corrente elétrica. Já o paralelo, ele se divide, criando essas múltiplas possibilidades. Agora, trazendo um pouquinho sobre a lei de Ohm, ela descreve a relação entre a corrente elétrica e a tensão de um condutor, afirmando que a quantidade de corrente que flui através de um condutor ela é diretamente proporcional à tensão que causa a passagem da corrente. E o que é o magnetismo? Ela é uma força que ela pode atrair ou repelir certos materiais, como ferro, e ela é causada pelos movimentos de cargas elétricas dentro de objetos, como os ímãs ou correntes elétricas. Os polos iguais se repelem e os opostos se atraem. E ele não exige o contato físico para funcionar, ele atua à distância. Ou seja, o campo magnético ele pode ser visualizado por linhas de campo, e elas sempre saem do polo norte e entram no polo sul do ímã. E você sabia que o campo magnético da Terra é o que faz as bússolas funcionarem? Porque, basicamente, a Terra ela age como um ímã gigante graças ao seu núcleo magnético, e esse campo é o que protege nós do vento solar, outras partículas nocivas, e sem ele, a vida na Terra não seria possível como a gente conhece. Agora, trazendo um pouquinho sobre o eletromagnetismo, o físico Helms foi o primeiro a descobrir que a corrente elétrica produz um campo magnético ao redor do fio. Ou seja, para produzir um campo magnético forte, é necessário enrolar bobinas de fio em torno de uma barra de ferro, e a corrente que passa pelas bobinas magnetiza a barra, produzindo um ímã poderoso chamado de eletroímã. Quanto mais espiras na bobina, mais forte será o campo magnético. E eles são muito usados em motores elétricos, alto-falantes, televisores, campainhas, trens e muitos outros dispositivos. Agora falando um pouquinho sobre a indução eletromagnética de Faraday,
Ele traz a pergunta: se a eletricidade gera magnetismo, será que o magnetismo pode gerar eletricidade? E a resposta é sim, porque uma corrente elétrica ela só é induzida em um circuito se houver uma variação no circuito, uma variação no fluxo magnético, que atravessa ao longo do tempo. E em termos práticos, você precisa mover o ímã em relação à bobina, ou seja, um fio enrolado várias vezes, ou mover a bobina em relação ao ímã. E é isso, muito obrigada pela atenção.